Amigas e amigos pré-algorítmicos, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos ao Niilismo Miguxo, para a gente trocar sobre Nietzsche, a filosofia da diferença, e conversar com várias multidões que transitam nessa ideia toda que Nietzsche traz, porque não há nenhum gênio que aparece sozinho no mundo, sempre há muitas outras pessoas que estão borbulhando ideias, pensamentos, conceitos, ou mesmo revivendo outros filósofos cometa, como o próprio Nietzsche fala, esses filósofos que a gente tem que seguir a trajetória para a gente encontrar o pensamento, porque se a gente ficar só no pensamento padrão, só no pensamento desse poder imperialista que já está há tanto tempo na Terra, a gente vive numa bobeira no sentido negativo da palavra, generalizada, e a gente não faz de fato nenhuma diferença na nossa existência. Então, para a gente seguir esses filósofos cometas e fazer essas trocas, a ideia é começar com Deleuze, com esse livro chamado Nietzsche e a Filosofia, que é sim um pouco complicado de seguir. Deleuze tem um estilo de escrita que é preciso atravessar algumas barreiras para conseguir encontrar, mas com certeza ele é um grande aliado, um grande miguxo de Nietzsche, Spinoza, Bergson e muitos outros aliados desse pensamento, para a gente conseguir de fato furar essa bolha do poder imperial, desse pensamento que está o tempo inteiro martelando pelas notícias, pelas novidades, como eles chamam, que na verdade são só repetições, praticamente sem nenhuma mudança, que a gente vê acontecendo desde a Grécia Antiga até. Então, se você também está de saco cheio dessa repetição do noticiário desde sempre, vamos entrar um pouco em Nietzsche e no que ele traz, que, diferente do que muita gente pensa, muita gente associa niilismo, primeiramente, só com uma ideia negativa, só com algo que seria uma grande negação da existência, essa existência não faz sentido, algo assim depressivo, melancólico, e, consequentemente, associa essa ideia negativa do niilismo a toda a obra de Nietzsche como se fosse apenas sobre isso que ele fala, e não é verdade. Nietzsche, na verdade, quer acabar com esse pensamento nihilista, ele quer acabar com esse motor da história universal, como ele chama, diferentemente do que as pessoas costumam pensar, dialética como motor. Nietzsche quebra essa ideia. O nihilismo, de fato, é o motor da história universal, essa história imperialista, conquistadora. Então, ele traz toda uma via do pensamento para quebrar isso e a gente atingir uma liberdade, de fato, da gente pensar, da gente construir sentido e criar valor na existência. Então, para ele, o niilismo é uma grande caricatura do trágico, é uma comédia da má consciência, e dois grandes autores depois de Nietzsche se debruçaram sobre a obra dele para justamente entender o que era essa proposta que Nietzsche trazia de maneira um tanto enigmática, que foi inclusive muito mal interpretada por uma série de análises feitas durante a vida de Nietzsche e também após a morte de Nietzsche. Mas os dois autores que de fato pegaram o fio da meada, que pegaram a linha que Nietzsche quis trazer ao mundo, foram o Klossowski, com uma obra chamada Nietzsche e o Círculo Vicioso, e o Deleuze, que não só considera Klossowski, mas também que considera toda a obra de Nietzsche à luz de outros pensadores da diferença, como Spinoza, Bergson, alguns estoicos gregos e por aí vai. Por isso eu estou propondo a gente começar com esse livro Nietzsche e a Filosofia, do Deleuze, e especificamente no número 5, ele tem uma parte chamada Além do Homem contra a Dialética, e o número 1 dessa parte do livro se chama O Niilismo. Então me parece uma boa entrada para a gente começar a pensar o niilismo no sentido que Nietzsche quis trazer, e não nesse sentido de motor da história universal que a gente acaba tomando como o único sentido possível do niilismo e ficando preso nessa caricatura dele sem, de fato, transformar isso em ação na nossa existência, na nossa vida. Por isso que esse aqui é o Niilismo Miguxo, para a gente fazer essas trocas, não só com esses pensadores, mas também entre a gente. Então eu vou começar lendo alguns trechos dessa parte O Niilismo de Deleuze e também começando a trazer mais outros pontos desse mesmo livro, e a ideia é que você possa compor com tudo que foi falado aqui, mandando o que você acha, o que você sentiu, o que você pensou com isso tudo, e se você tem alguma outra sensação, alguma coisa que você gostaria de compartilhar para a gente iniciar essa troca. Então, começando aqui no O Niilismo. Na palavra niilismo,
Nihil não significa o não ser, mas, antes de qualquer coisa, um valor de nada. A vida assume um valor de nada na medida em que é negada, depreciada. A depreciação supõe sempre uma ficção. É por ficção que se falseia e se deprecia. É por ficção que se opõe alguma coisa à vida. Esse é um trecho de uma das obras do Nietzsche que o Deleuze está citando aqui. E já aqui, para quem é leitor de Bergson ou de alguma maneira tem algum contato com esses pensamentos, qualquer tipo de negação a gente sabe que é uma ficção, porque a própria ideia de negar pressupõe a afirmação daquilo que você está negando e mais algo que você adiciona a essa afirmação, que seria a negação dessa afirmação. E Bergson tem uma forma interessante de entrar nisso na Evolução Criadora, é uma obra de 1907, onde ele explica em mais detalhes qual é essa ficção do pensamento pela qual a gente chega a uma negação. E que essa negação seria a própria fundação disso que a gente tem como sociedade, dessa coisa da linguagem. Porque na própria natureza só há afirmação. Você negar algo, você dizer aquilo lá que existe, que você afirma, aquilo lá que é o sim, não. Aquilo lá que é o sim, na verdade, você não pode ir ali. Aquilo lá não pode. Então o não é algo que você afirma e que depois você coloca um não em cima. É um processo da linguagem do pensamento humano. Por isso que a negação é sempre uma ficção. Tem algo de ficção nela. Tem algo de um acréscimo à realidade que a gente cria pela nossa linguagem. Então, seguindo aqui nessa leitura, a vida inteira se torna, então, irreal. É representada como aparência. Assume em seu conjunto um valor de nada. A ideia de um outro mundo, de um mundo suprassensível, com todas as suas formas, Deus, a essência, o bem, o verdadeiro. A ideia de valores superiores à vida não é um exemplo entre outros, mas o elemento constitutivo de qualquer ficção. Isso corrobora com justamente o que o Bergson explica muito bem na Evolução Criadora, que seria um acréscimo, uma camada acima que a gente coloca na nossa realidade, na nossa compreensão da realidade, como um valor superior, como algo, como se fosse uma lei, algo transcendente, de certa maneira, a isso que a gente vive aqui e agora, que é uma criação cultural, uma criação da nossa composição como espécie, e que com o passar do tempo se torna mesmo uma crença de um outro mundo, uma crença em algo que seria superior à nossa existência. É o elemento próprio que constitui a ficção. Então esse seria o primeiro sentido de niilismo. É quando a gente começa, como grupo, como sociedade, a negar a nossa existência aqui e agora em nome do que seria algum valor superior, de algo que estaria acima, algo que a gente acrescenta à nossa compreensão do real. E aí eu vou pular um pouquinho para onde o Deleuze começa a falar de um segundo sentido do niilismo. É no próximo parágrafo. Ele diz: o niilismo tem um segundo sentido mais corrente. Não significa mais uma vontade, a vontade de negar, mas uma reação. Então é como se com o passar do tempo a gente começa a acrescentar ainda mais camadas nessa noção de negação que a gente inventa como espécie. Então, reage-se contra o mundo suprassensível, esse mundo transcendental que a gente inventa como superior à vida, e contra os valores superiores, nega-se a sua existência, a existência desse mundo suprassensível, e recusa-se a dar qualquer validade a eles. Não mais desvalorização da vida em nome dos valores superiores. Ou seja, não mais você deixar de afirmar o plano da existência aqui e agora em nome de algo que estaria acima, em nome de algum tipo de não superior. Mas desvalorização dos próprios valores superiores. Então é quando a nossa espécie, a nossa cultura, passa a entender que esses valores superiores também devem ser desvalorizados, assim como a nossa própria noção de existência. E aí, fechando, desvalorização não significa mais valor de nada assumido pela vida, mas nada de valores superiores. E aí, fazendo mais um salto, ainda nesse mesmo bloco, o primeiro chamado niilismo, há pouco a vida era depreciada do alto dos valores superiores.
negada em nome desses valores. Aqui, no segundo sentido, ao contrário, se está sozinho com a vida. Mas essa vida ainda é a vida depreciada, que prossegue agora num mundo sem valores, desprovida de sentido e de objetivo, avançando sempre adiante, em direção ao seu próprio nada. E aí, ao longo das próximas páginas, Deleuze vai fazer a terceira passagem, que é desse niilismo reativo para o niilismo passivo, que é quando, enfim, a vida, né, essa nossa composição em sociedade, passa a encarar esse nada de valores e também esse nada de vida como, então, melhor nada a desejar. Essa é a equação que Schopenhauer chega, e Nietzsche inicia sua trajetória como escritor, como filósofo, sendo um discípulo de Schopenhauer, já partindo dessa problemática, que é a questão de melhor nada a desejar. Será que é isso mesmo? E aí, partindo para o número 9 dessa parte do livro do Deleuze, a gente já começa a entrar de fato no que o Nietzsche propôs em relação ao niilismo, que é a liberação do pensamento em relação a esse conceito, a essa ideia que era muito forte, muito presente no pensamento do século XIX, e não deixa de ser até hoje, desse grande nada, dessa coisa depressiva que a gente tem o tempo inteiro, né? É como se a gente tivesse então que aceitar que a vida é mesmo essa grande falta, essa grande culpa, essa grande sensação de que a gente é impotente e não pode fazer muita coisa, tem que aceitar isso, e escolher então quais são as prisões que a gente vai viver para, na verdade, sobreviver, né? Subsistir. É como se a vida humana já nascesse em falta e não fosse capaz de ser forte o suficiente para criar para si outros valores, outros caminhos. Ela tivesse que ser uma subalterna, quase. Mas de quê? Uma subalterna de quê? Nietzsche descobre isso. Nietzsche descobre essa falcatrua, essa distorção que a própria linguagem humana cria para ela mesma, e que é um movimento natural. A gente não tem que encarar isso como uma luta entre a gente e algum poder estatal, por exemplo, ou, enfim, qualquer poder que se queira. Isso, na verdade, de novo, Bergson mostra isso de maneira muito interessante, é um movimento natural do pensamento humano, desenvolvido através dessa linguagem, e que tende a se fechar nele mesmo e criar esses conceitos rígidos que impedem a gente de saltar, de criar outros caminhos possíveis. Então hoje a gente tem essa epidemia dos fármacos, de camisa de força química, como muitos chamam, que é o uso de antidepressivos, antipsicóticos, anti tudo que se existe, porque praticamente toda a população está diagnosticada com TDAH ou algum outro tipo de distúrbio, e essa nada mais é do que uma forma muito convincente da gente aceitar o status quo, aceitar a vida como ela está, ou mesmo ficar preso nessa dualidade, nessa discussão esquerda e direita, nós versus eles, e não criar para a gente outras possibilidades. Foi isso que Nietzsche percebeu já na época dele, porque, na verdade, a história não é tão diferente assim, com a passagem dos séculos. Então, entrando nessa parte, niilismo e transmutação, o ponto focal. Número 9. O reino do niilismo é poderoso. Expressa-se nos valores superiores à vida, mas também nos valores reativos, que tomam o seu lugar, e ainda no mundo sem valores, do último dos homens. Aqui ele está retomando as 3 primeiras fases do niilismo, que é essa pausa que parece que a gente faz como humanidade, numa ideia de que a vida é faltosa e de que a gente seria algo inferior em relação ao todo. É sempre o elemento da depreciação que reina. O negativo como vontade de potência, a vontade como vontade de nada. Essa parte já é quase a final do livro, então já foi falado aqui sobre vontade de potência. Algumas traduções da obra de Nietzsche falam de vontade de poder e outras traduções falam de vontade de potência. As traduções que fazem essa diferenciação estão preocupadas com, de fato, o que Nietzsche quis trazer, que é
há duas formas da gente se efetuar, talvez, na existência, da gente se enxergar e enxergar o mundo e compor nas nossas relações. E a gente pode entrar em mais detalhes nisso, não vamos entrar agora para não misturar com essa parte do niilismo, mas no momento a gente pode tomar isso como essa força, essa energia vital que cada um tem. Não só a gente como ser humano, mas isso está em tudo. Está nas plantas, está nos animais. Não que a gente não seja animais, também somos, alguns inferiores, alguns superiores. Brincadeira. Mas aqui, sem entrar na diferenciação, a gente está falando dessa energia, dessa força de existir, da força de uma planta, de uma flor, nascer no meio do concreto, da força de um ser humano passar por uma situação extrema, uma situação difícil e renascer dali, e se recriar, e criar para ele um outro sentido, uma outra forma de se colocar na vida, trazendo valor não só para ele próprio, mas para todas as suas relações mesmo. E aí tem um salto interessante que a gente pode depreender aqui dessa obra do Deleuze, que é quando ele coloca nos seguintes termos: o fato da vida humana na Terra, ao longo de todo esse tempo que ela está aqui fazendo tudo o que fez. Então o fato dessa força, desse bicho humano, ter a capacidade de negar a existência nesse nível, a ponto de chegar ao conceito de que nada vale a pena, de que somos apenas saquinhos de carne replicantes, é por si só uma força, é essa energia de vida que está na gente. A gente cria essa linguagem que permite uma troca, que permite uma sociedade, que permite criação de grupos com mais força do que um único indivíduo. Mas a gente leva essa negação que funda a linguagem ao extremo, o niilismo passivo, que é melhor nada desejar então, que é o Schopenhauer. E a transmutação disso é exatamente o ponto onde a inteligência humana, vamos colocar assim, percebe essa força que ela própria tem. Só o fato de perceber essa força já implica aí uma afirmação. Então perceber essa força da energia humana de criar a negação ao ponto de negar a vida é perceber a afirmação dessa força humana. Então imagina que você por um segundo não é um ser humano, que você é um ser superior, que você é uma entidade suprema, enfim, o que você quiser. Enxergando a espécie humana se desenvolvendo desde os primórdios, desde os hominídeos, a ponto de criar essa sociedade global, essa aldeia global, que come tudo que está na frente, que acaba com a terra, que acaba com os outros animais, que acaba inclusive com os seus pares. Que força é essa? Pode ser uma força usada para um sentido ruim, pode ser uma força que teria um potencial muito maior se organizasse de uma maneira diferente, tudo mais, mas o ponto principal daí é você perceber que é uma força muito potente, por isso que se usa tanto a palavra potência, é tipo uma força forte. Mas enfim, as palavras também acabam sendo empregadas com diversos outros sentidos e às vezes elas ficam banalizadas. Mas a gente precisa entender o que Nietzsche quis trazer. Isso em alemão tem outras expressões, mas a gente está no português brasileiro, então é potência que fala. E aí tem uma parte muito interessante que o Deleuze aponta, que é: a afirmação nunca seria real e nem completa se não se fizesse preceder e suceder pelo negativo. E aí trata-se então de negações, mas de negações como potências de afirmar, como força de afirmar. Aí a gente começa a entrar no elemento de transmutação. O que é isso? É quando toda essa conceituação do ser humano, um contra o outro, essa coisa do quase um inferno na Terra, né? Escolha suas prisões, por aí vai, quais são os tombos do pensamento que você tá, porque são infinitos, tem muitas opções para isso. Chegar no elemento afirmador da vida é o início de você mudar de natureza essa forma de enxergar a vida. É o início do niilismo ativo, que é o quarto estágio do niilismo. E último, é quando o niilismo nega-se não mais a vida, não mais os valores, mas nega-se a si mesmo. E ele some. E você passa a afirmar a existência como a sua própria força e como a força de tudo que há. Todos os seres vivos, o planeta, o cosmos, tudo que existe. E você entra de fato em composição com isso, em
contraposição, ou seja, o que seria o contrário desse status quo, dessa situação padrão que a gente vive há milênios. E aí, seguindo ainda nessa linha do Deleuze. Todo negativo se tornou potência de afirmar. Não é mais do que a maneira de ser da afirmação como tal. Isso é muito importante, porque você passa a perceber que essa força humana, que a gente troca também pela linguagem, tem maneiras de se colocar no mundo. A gente conhece algumas dessas maneiras, sobretudo as maneiras tradicionais, que se repetem já há tanto tempo. E a negação é só uma dessas maneiras, mas a gente pode criar outras faces, outras efetuações dessa força humana. E isso é infinito, é infinito. Enquanto houver humano na Terra, a gente vai ter a força de criar outras maneiras de afirmar a existência, se diferenciando, criando novas e inéditas maneiras de ser. A gente não precisa ficar preso no negativo, ficar preso nas prisões da linguagem e do pensamento. E aí Deleuze segue. Por isso Nietzsche insiste tanto na distinção entre ressentimento, potência de negar que se expressa nas forças reativas, e agressividade, maneira de ser ativa, de uma potência de afirmar. Isso está em Ex Homo. E aí, seguindo para uma próxima parte desse texto, somente sob o império da afirmação, o negativo é elevado ao seu grau superior, ao mesmo tempo que vence a si mesmo, quando o niilismo nega-se a si mesmo. Ele vence essa ideia negativa e parte para a afirmação da vida. Ele subsiste não mais como potência e qualidade, mas como maneira de ser daquele que é potente. Então você pode se utilizar da força negativa do pensamento, da linguagem, mas apenas como uma maneira estética de se colocar. Viver é uma questão de gosto, como muitas pessoas falam, e é mesmo. A gente não precisa ficar preso nesses padrões de pensamento. A gente pode sim, a todo tempo, criar uma nova plataforma de lançamento de nós mesmos, para outras realidades mais fortes, em composições mais interessantes, de nós com o mundo, de nós com os nossos pares, com a Terra, com o cosmos. E aí, chegando já ao final, eu vou pular para o número 12 dessa parte do livro, onde ele fala, o título é A Dupla Afirmação, : Ariadne. É uma imagem que Nietzsche usa e que Deleuze vai tratar um pouco aqui agora. O que é a afirmação em toda a sua potência, toda a sua força? Nietzsche não suprime o conceito de ser. Propõe uma nova concepção de ser. A afirmação é ser. O ser não é objeto da afirmação. Também não é um elemento que se ofereceria, que se daria como encargo à afirmação. A afirmação não é potência do ser. Ao contrário, a própria afirmação é o ser. O ser é apenas a afirmação em toda a sua potência. Parece que ele está falando a mesma coisa de outras maneiras a todo tempo, fica sendo até repetitivo. Mas o que ele quer trazer é justamente o que eu comecei a falar no início, que a existência é uma afirmação a todo tempo. A potência humana, a força humana é capaz de criar uma negação e a gente fundar tudo que a gente fundou. Mas só o fato da gente ter essa força de criar essa negação tão extrema já mostra a nossa força de afirmar a existência, mesmo que seja criando uma negação para ela, indo tão profundamente nisso. E aí, para fechar, como uma ideia geral de início desse convite do niilismo miguxo, eu vou trazer um outro aliado, que é o Elias Canetti, com esse livro Massa e Poder, trazendo uma sutileza muito interessante nessa questão da linguagem humana como força, independentemente da maneira de ser pela qual ela se apresenta ao longo dos milênios e toda essa história que a gente tem cultural. Porque como que a gente adere a esse sistema de linguagem, se não pela palavra, sendo a mais forte delas, a palavra de ordem, a palavra que te dá uma sentença de morte. Faça isso ou você será morto. E a gente pode entrar em milhões de detalhes históricos, principalmente com Foucault, mostrando as execuções em praça pública e por aí vai. Mas também a criança pequena que passa por uma série de convenções sociais através da marcação a ferro e fogo, quase. Não que isso seja errado ou certo, de novo.
É uma forma da gente adestrar a própria humanidade em nós. Adestrar para que a gente seja capaz de viver em sociedade e prometer futuro a nós próprios, independentemente se a gente faz isso de uma maneira benéfica ou não para nós e para o nosso meio. Mas eu vou terminar com o último parágrafo desse livro do Elias Canetti, que fala assim: o sistema das ordens é universalmente reconhecido. Mais marcadamente, ele se apresenta nos exércitos, mas muitas outras esferas da vida civilizada foram tomadas e matizadas pela ordem. A morte como ameaça é a moeda do poder. Fácil é aí empilhar moeda sobre moeda, acumulando enormes capitais. Quem deseja lidar com o poder tende a encarar a ordem sem receio e encontrar os meios capazes de roubá-la de seu aguilhão. Com certeza a gente vai entrar em mais detalhe. Esse livro é gigante e tem muitas nuances interessantes, mas eu acho importante quando a gente fala em criar para nós mesmos outras maneiras de ser, compreendendo essa força de vida que existe desde uma planta que nasce do concreto até o pensamento humano que move montanhas literalmente, é preciso iniciar pensando sobre como colocar tijolo por tijolo para criar, então, outras maneiras de ser na existência, que não sejam só essas que nos são dadas, essas que pressupõem que o ser humano é um ser diminuído, um ser que se constitui por uma falta e que tem que escolher, então, aí, que problemas que ele vai aceitar, porque a vida é difícil, a vida é complicada, pesada, e a gente precisa suportar essa ideia fictícia do pensamento. Então, um caminho que o Elias Canetti propõe e que está em total ressonância com o pensamento da diferença é remover da palavra de ordem, que é função dessa linguagem compartilhada, o seu aguilhão. A gente acredita na palavra, em muitos casos, como se ela fosse uma sentença de morte real, como se algo que a gente ouve, de fato, vai matar a gente se a gente não aceitar. E isso não é verdade. É um trabalho que cada um tem que fazer para si próprio, porque as formas como isso se apresenta são infinitas, são múltiplas, mas com certeza a gente pode ir de mão dada com toda a humanidade que viveu antes e que vive agora com a gente e com que a gente sabe que vai viver depois da gente.